Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Frente Parlamentar que discute medidas socioeducativas em meio aberto faz mais uma reunião. Uma exposição no Museu Histórico Nacional revela o processo da tecnologia 3D que permitiu a reconstituição facial de Dom Pedro I. Nós colocamos vários pininhos, soltamos a massa digital, que é a escultura digital, certo? Vamos corrigindo e o resultado é a face humana. E na última reportagem da série sobre prédios icônicos do Rio, você vai conhecer as histórias do primeiro arranha-céu de Copacabana, construído em 1928. Ele é um prédio tipicamente Art Deco, né? Ele é escalonado, são 3 andares e ele vai diminuindo à medida que a gente vai vendo o topo dele, né? Os andares lá de cima são menores. Não saia daí, a gente volta já. Não perca o próximo Rio TV Debate, porque o ensino à distância tem crescido no país. Para discutir esse tema, vamos conversar com a vice-presidente da Fundação CCERJ, Marílvia Danza, a estudante Gilma Barbosa Santos, o presidente do IPAI, João Roberto Alves, e o professor de francês, Jérôme Guinet, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a reunião na Câmara do Rio que discutiu medidas socioeducativas em meio aberto. Entre os assuntos analisados está a redução da maioridade penal. Participaram da reunião da Frente Parlamentar que discute o aprimoramento de medidas socioeducativas em meio aberto na Câmara Municipal, representantes da Defensoria Pública, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, de órgãos públicos e da Unicef. Atualmente, quase 3.000 jovens infratores cumprem medidas socioeducativas em meio aberto no município do Rio de Janeiro. Mas, segundo a representante da Unicef, faltam políticas públicas para recuperar esses jovens. Infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, essa política que é tão importante, não só para a vida do adolescente, mas para a cidade de um modo geral, ela não é prioridade. Quando eu digo que ela não é prioridade, porque não existe orçamento público voltado para essa política, para os CREAs que executam essa política, como também os serviços, eles não estão qualificados, seja em números, mas também na qualidade do atendimento desses adolescentes que tenham cometido algum ato infracional. A representante da Defensoria Pública ressaltou que o tema redução da maioridade penal é um desafio. As medidas socioeducativas são meios de recuperar os adolescentes. O sistema socioeducativo, ele sim enfrenta problemas, mas ele ainda é um sistema muito melhor do que o sistema penal adulto, né? Eu acho que a taxa de encarceramento e a dificuldade de recuperação do sistema penal adulto diz por si só. Então, nós repetirmos os erros no sistema penal adulto, reproduzindo com os adolescentes, é desistir da infância, é privilegiar quem não fez as políticas públicas para essa faixa etária da população. Prefeitura apresenta proposta de lei orçamentária para 2019. Projeto de lei determina a cobrança do menor valor de ingressos para pessoas com deficiência. Comissões discutem cortes no orçamento da saúde para o ano que vem. E Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à capitã da Polícia Militar, Silvia da Silva de Souza Barbosa. Uma reconstituição através de tecnologia 3D revelou ao mundo o verdadeiro rosto de Dom Pedro I. O processo, que permitiu que o crânio do imperador ganhasse forma, pode ser visto em uma exposição em cartaz no Museu Histórico Nacional. Você provavelmente já viu este rosto várias vezes. Ao longo de seus 36 anos, Dom Pedro I foi retratado por diversos pintores. Mas ele teve que esperar 2 séculos para ter uma cópia fiel da sua face. As imagens ajudaram, foi a partir delas que o crânio de Dom Pedro I ganhou forma. Para explicar o processo que utilizou a tecnologia 3D, o criador se comparou a um pedreiro. Num vídeo divulgado na internet, o designer Cícero Moraes contou os detalhes da recriação. Quando você vê um pedreiro fazendo um piso, inicialmente ele coloca no chão mesmo, na terra, alguns marcadores, né, umas alturas diferentes, que são os níveis. Quando ele solta a massa e essa massa faz um match, você coloca ela da altura desses níveis, você tem o piso.
No caso da reconstrução facial, nós fazemos isso ao longo do crânio, né? Nós colocamos vários pininhos, soltamos a massa digital, que é a escultura digital, certo? Vamos corrigindo e o resultado é a face humana. Como que a gente pigmenta? A gente faz uma pintura digital, né? Fazendo todos os detalhes do rosto, colocando os poros, né? Dependendo da qualidade dessa imagem que vai ser gerada no final. E também colocamos os pelos, os cabelos, que é um serviço à parte, né? Um trabalho à parte. A gente tem que ativar um módulo desse programa. É como se você fosse um cabeleireiro virtual, é bastante difícil, inclusive, principalmente quando você não tem conhecimento dessa área, né? Sempre é bom recorrer a quem conhece. E, por fim, nós colocamos a indumentária, nós modelamos a indumentária. O resultado é uma verdadeira obra de arte. Quem quiser apreciar de perto pode ir ao Museu Histórico Nacional, local escolhido para a exposição. Foi bem interessante no lançamento observar como é que foi feito todo esse processo de reconstituição, de pegar o fragmento do crânio e depois ir construindo camada a camada e até chegar nessa composição final, que inclusive tem o detalhe do nariz um pouco torto, que teria sido uma queda que ele teve, então isso traz um elemento diferente também. A cabeça foi inserida num contexto histórico, na Sala da Independência do Brasil. Aqui podemos encontrar vários objetos que simbolizam o Império, como a bandeira nacional, a louça pintada com o brasão e a mesa usada para a promulgação da primeira Constituição brasileira em 1824. A gente tem um circuito que faz todo um nexo temporal, né? Então, a gente tem, antes dessa sala da construção do Estado, a gente tem uma parte que fala sobre a transição, né, entre colônia e império, então a vinda da família real, como a vinda da família real interferiu nesse processo da independência, e aí que em 1822 eclode esse processo da independência, e aqui nessa sala inicial, justamente ali onde está aquela cabeça, que é onde começa o Brasil independente. Agora, este personagem que nos acompanha desde os tempos da escola está ainda mais vivo na nossa percepção e na história do nosso país. E você vai ver depois do intervalo o primeiro arranha-céu de Copacabana, um prédio que foi construído para ser um hotel, mas virou um luxuoso edifício. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito, você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. Estamos de volta agora para falarmos de um assunto ligado à maternidade. O ciúme de um filho com a chegada de um irmãozinho. É o nosso quadro Olhar de Mãe. Olá, está começando o Olhar de Mãe, um programa que discute temas ligados à maternidade de uma forma muito especial. Imagina que você é o reizinho da casa e de repente acha que perdeu o reinado.
Isso é o que acontece com a cabecinha de muitas crianças que ganham um irmãozinho. Aí a mãe precisa usar toda aquela psicologia para controlar a situação. A Glaucia Duval, mãe do Mateus de 4 anos e de Heloíse de 1, passou por isso e vai dividir a experiência dela com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Como é que foi quando você se preparou para ficar grávida e preparou também o Mateus para a chegada da Heloíse? Bem, eu queria muito o segundo filho. Então, antes mesmo dela chegar, a gente já estava conversando que ia ser legal ele ter alguém para dividir, para poder brincar, para passar os momentos com a família e com ele, porque ele ficava muito sozinho. E quando ele pedia, irmão ou irmã? Não, nunca pediu. Mas quando eu descobri, a primeira pessoa que eu contei foi para ele. E eu até esqueci de trazer isso, mas eu fiz uma camiseta para ele, escrito que ele ia ser o irmão mais velho. Então, desde aquele momento, ele começou, irmão mais velho? Como irmão mais velho? Eu falei, você vai ser o primeiro. E como menino, não sei se é menino, porque é pela idade dele, ele é muito competitivo. Então ele falava assim, eu vou ser o primeiro, eu sou o primeiro da família. Eu falei, você é o primeiro. É uma espécie de psicologia, né? Você estava trabalhando ali. Isso foram os 9 meses, porque eu descobri a segunda gravidez, eu estava com 3 semanas só. Logo no Foi início. muito no início. Você precisou recorrer assim, a alguma psicóloga, conversar com alguém, com mãe que já tivesse vivido isso? Porque é uma situação nova para você também, né? Mas não, eu achei que foi muito natural. Né? Eu vi que ele ficava assim, enciumado. Mas quando eu conseguia perceber que ele estava querendo mais atenção que ela, porque na verdade ele precisava de mais atenção, porque ele já tinha 3 anos, né? Quando eu percebia que ele precisava de mais atenção, eu deixava ela um pouquinho e ficava com ele. Acho que até hoje é assim, né? Porque acho que até hoje ele tenta chamar mais atenção quando ele vê que a gente está cuidando muito dele, ele... É uma situação que você vai ter que levar para o resto da vida, né? Ele sente ciúme, assim, você acha? Mas porque menina é muito... Pai é muito assim com menina, né? Protetor. Tem alguma coisa assim, nesse sentido? Ciúmes do pai com ela? Isso. Não. Eu acho que ele tem ciúmes, porque muita gente fica, porque é bebê, né? Então todo mundo fica, que linda. Todo mundo. A gente vai no supermercado, teve uma vez... Uma mulher, a gente ia nós 3 no supermercado, uma pessoa parou e ficou, como ela é linda, como ela é linda. E ela no carrinho de bebê, ela devia ter uns 4 meses. Ele fechou o carrinho assim, a tampa do carrinho, e falou, ela não é linda, ela tá dormindo. E saiu. Aí eu empurrou o carrinho, assim, bravo com a mulher. Aí eu falei, filho, porque ela é bebê. Quando você era bebê, todo mundo falava que você é lindo. Aí ele começou a achar que ele era feio. Ele falou, porque todo mundo só fala que ela é linda, mamãe, e eu sou feio. A mulher falou que ela é linda e eu sou feio. Falei, não, ela não falou isso. Então ele começou a sentir. Aí ela tem o olho azul e ele tem o olho castanho. Aí ele fala assim, todo mundo fala, olha que olho lindo. Porque as pessoas falam que o olho dela é lindo e o meu é feio. É complicado. Aí a cabecinha da criança, né? Aí eu falo, não, é porque ela é bebê. Quando você era bebê, você era o mais lindo de todos. Todo mundo falava. A mamãe era bebê, também todo mundo falava. Agora ninguém fala da mamãe, ninguém fala do papai. É assim, filho, quando a gente cresce. E aí tem que ficar, né, mostrando que é só uma fase. E o que você falaria, assim, para uma mãe que vai ainda viver essa situação? Ainda está grávida do segundo filho e o primeiro já está começando a dar sinais de ciúme e tal. O que você falaria? Eu acho que é o ciúme natural. Né? É natural, vem sim, da criança, vem na criança porque realmente perde o espaço. A atenção sempre... E a gente realmente dá muito mais atenção para o primeiro. Porque o segundo não dá tempo, né? Você já tem o primeiro e tem as coisas que você tem que fazer normalmente. O segundo, então, você Aquele álbum de bebê você já não faz, né? Pro segundo. Eu não tenho álbum de bebê. Da gravidez, eu fiz a primeira gravidez, eu fiz com fotógrafo no parque. A dela eu fui no estúdio e tirei 12 fotos. na última semana de gravidez. Não é a mesma coisa. É importante participar desde esse momento da gravidez, né, Glaucia? Você botava ele para sentir? Sim, como é que era, assim, ouvir, nesse momento? Eu tinha um aparelhinho que ouvia o coração, né? Então, toda hora, vem ouvir o coração da sua irmã. Aí, hoje, ele abraça ela e ele fala, sabia que eu já ouvi o seu coração antes? Toda hora ele coloca e fala, deixa eu ouvir seu coração de novo, não sei o quê. Porque ele lembra que a gente brincava na barriga. Eu fazia ele participar, assim,
da gravidez junto comigo. Ele foi algumas vezes ver ultrassom dela também. Pelo que eu tô vendo, você está se saindo muito bem. Parabéns pela sua família linda. Obrigada. E obrigada pelas dicas, né? Eu acho que quem está passando por essa situação aprendeu bastante. Obrigada, Glaucia, pela sua presença. O Olhar de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Você sabe qual foi o primeiro arranha-céu que surgiu em Copacabana? O prédio foi construído em 1928 e ainda hoje continua imponente. Na quarta e última reportagem da série sobre prédios icônicos do Rio, o repórter Renato Chapô revela as histórias do Ribeiro Moreira, um edifício projetado para ser um hotel, mas que se transformou em um luxuoso prédio residencial. Um marco na arquitetura da Zona Sul carioca. Na década de 20 do século passado, a urbanização começava a levar a população das casas para os edifícios e o Ribeiro Moreira ocupou um lugar de destaque. O jornalista Rafael Bocor e o arquiteto Jorge Bittar vão nos ajudar a contar a história de um dos ícones da arquitetura carioca. Copacabana ainda era jovem, tinha 36 anos, quando surgiu o Ribeiro Moreira, o primeiro arranha-céu do bairro mais famoso do Brasil em 1928. Ele é um belo representante do estilo Art Deco, que surgiu por volta de 1910. O termo é uma abreviação da palavra francesa arte decorativa e tem como características o luxo, o uso de linhas circulares e de formas geométricas. O Art Deco teve presença marcante na arquitetura. O prédio foi projetado inicialmente para ser um hotel, mas a ideia não vingou. Ele é um prédio tipicamente Art Deco, né? Ele é escalonado, são 3 andares e ele vai diminuindo à medida que a gente vai vendo o topo dele, né? Os andares lá de cima são menores. São 47 apartamentos grandes, generosos, de 2 quartos, girando em torno de 135 metros quadrados. Então a grande curiosidade é que ele foi construído para ser um grande hotel que não deu certo. Possivelmente pela concorrência do Copacabana Palace, que fica aqui do lado, né? Então, quando ele foi construído, essa ideia dele virar um hotel já não estava mais valendo. Então, resolveram vender as unidades para particular. O edifício foi construído no jardim da mansão da família que dá nome ao prédio. De acordo com historiadores, na construção teria sido usado o material que sobrou de uma das reformas do Teatro João Caetano, no centro do Rio. O Ribeiro Moreira fica ao lado do que hoje é a Praça do Lido. Havia um mezanino onde funcionava o bar e restaurante OK até os anos 50, muito famoso na época. A socióloga Lília da Rocha Bastos mora aqui há 50 anos e conta que no prédio quase nada mudou, porque existe uma preocupação em se manter tudo como era no começo. O nosso síndico é um apaixonado pelo prédio, pela arquitetura do prédio e mantém com detalhes, entendeu? Coisas assim que até às vezes aborrece. Ah, mas eu queria trocar esse piso desse hall por um mármore, vai ficar muito mal. Não, tem que manter aquelas pastilhinhas, entendeu, da construção. Então, é tudo muito bem mantido. Apesar dos seus 90 anos, o Ribeiro Moreira é um prédio moderno e ecologicamente correto. Tem captação de água da chuva, coleta seletiva do lixo, coleta de óleo usado e o sistema de iluminação usa temporizadores e lâmpadas de LED. Ele faz parte da área de proteção ao ambiente cultural, a APAC do Lido. A instalação de aparelhos de ar-condicionado split foi proibida para evitar que a tubulação enfeie a fachada. Os elevadores foram renovados, mas a porta pantográfica e as antigas botoeiras de bronze permanecem. A portaria exuberante, que já foi cenário de uma série de TV, revela o requinte do edifício. Ela é revestida de vários tipos de mármores. A partir da entrada, você já pode classificar isso como Art Deco pela geometria das portas, pela geometria dos pisos, pela geometria, pelo desenho das luminárias. 47 apartamentos estão distribuídos pelos 13 andares do prédio, além da cobertura. Eles têm entre 130 e 140 metros quadrados, quase todos com vista para o mar.
Uma característica interessante dos apartamentos deste prédio é a transição de um cômodo para o outro. Hoje, normalmente, os quartos são feitos apenas com uma porta e as paredes que cercam este quarto. Antigamente, não era bem assim. A comunicação de um cômodo para o outro se fazia através de uma segunda porta, como esta daqui. O aproveitamento do espaço foi uma preocupação do arquiteto. O armário embutido no quarto é um bom exemplo. É um exemplo da arquitetura Art Deco, primeiro pela combinação das cores, né? A composição das cores e pela própria otimização do espaço interno do armário, né? Que apesar de visto por fora parece ser um simples armário, mas por dentro ele é um closet inteiro, com cabideiros de madeira, sabe? Com a parte com as divisórias. Então você não precisa necessariamente de um closet dentro do seu quarto, você já tem um armário disfarçado de closet. Reconhecido como um dos 10 prédios mais bonitos do Rio, o Ribeiro Moreira se destaca também pelo planejamento. A preocupação com o conforto ambiental, isto é, a relação do morador com o espaço, é uma das principais características do edifício, que apesar da concorrência, continua imponente na praia de Copacabana. Parece que o construtor tinha uma rosa dos ventos e plantou esse apartamento na melhor posição, em termos de aeração, em termos de luz, sol da manhã, sombra à tarde. Quer dizer, é perfeito, é perfeito. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.